Só voltando. Sinapse, química e elétrica. São as conexões, interligações que tem dos dendritos e dos áxons, certo? Certo. E, após isso, para ter essa informação, necessitamos das células glia, que são responsáveis por permitir os impulsos nervosos. É isso. E das células glia temos dois tipos, microglias e macroglias. As microglias são menores, têm prolongamento, se destaca pela sua capacidade fagocitária. São menores. Agora, as macroglias, elas são um pouco maiores, são mais numerosas e têm também outras funções além do que as microglias fazem. Tá? É isso. Bom, e estão localizadas na substância cinzenta, né? Massa cinzenta, né? O pessoal comenta muito por aí, da massa cinzenta. Estão localizadas ali, na massa cinzenta, certo? Bom, vamos falar rapidinho sobre aqui as células de chão, células epidimárias, só para poder entrarmos exatamente no sistema nervoso central, SNC. Bom, oligodendrócitos são células responsáveis pela produção da bainha de mielina em neurônios presentes no sistema nervoso central. Nossa, professor. Sim. Oligocentrócitos são células responsáveis pela produção da bainha mielina. A bainha mielina é a proteção que tem nas células, tá? Responsável por ela. Então, eles são capazes de envolver até 60 axônios de neurônios. Tá? Sabe a fiação? Cabo, fio. Os fios estão lá dentro, que é o cobre, e por fora tem aquela capa de plástico. Imagine mais ou menos por aí. Para proteção. Tá? Esses são os oligotrócitos. Tá? É, só para voltar um pouquinho aqui, eles envolvem, se enrolam em volta do axônio formado pela bainha. E essa proteção existe. Se ele ficar sem, quando se tem a perda desses oligodendrócitos, você pode ter algum tipo de problema de comunicação, né, neural, comunicação neural. Pode ter algum problema, por exemplo, de perda de memória, tá? Isso pode ocorrer. Bom, célula de Schwann. Schwann. Bom, assim como os oligocentrócitos, as células de Schwann também são responsáveis por formar a bainha de mielina, tá? Bainha de mielina. Só que ela envolve os neurônios, tá? Envolve os neurônios. E está presente no sistema nervoso periférico, não no central, tá? Então, diferente dos oligodendrócitos, a célula de Schwann, elas envolvem uma célula neural por vez, um neurônio por vez. Tá? Já no caso dos oligocentrócitos, eles chegam a envolver até 60 axônios de neurônios. 60. Tá? Bom, temos também as células ependimária. Pessoal, eu estou para vocês acompanhar a apostila comigo, tá? Mais fácil para vocês. Eu não quis colocar nada aqui para ficar mais fácil para a nossa aula com vocês aqui hoje. Bom, as células ependimárias, elas revestem as cavidades do cérebro, chamados ventrículos. Dentro do nosso cérebro tem algumas cavidades, tá? Algumas cavidades, deixa eu colocar aqui. Algumas cavidades, e as cavidades chamadas de ventrículos. Ali estão presentes as células ependimárias, tá? São responsáveis para revestir o cérebro. Por quê? E ela vai até a medula espinhal. Então, ela garante a movimentação do líquido cefalorraquídeo, tá? Lembrando que tem a quantidade correta desse líquido para proteger o nosso cérebro. Uma vez perguntaram, né, sobre isso.
O líquido cefalorraquídeo é como se fosse um amortecedor do nosso cérebro, além de deixar hidratado. É um amortecedor. Porque o nosso cérebro, diferente que muitos pensam, ele não está grudado na calota anterior, calota craniana anterior. Não está grudado, ele não está colado. Então, ele tem uma distância mínima, mas tem uma distância. Então, esse líquido está entre, nesse caso, o cérebro, está entre a calota craniana, o crânio e o cérebro. Então, ele protege, como se fosse um amortecedor. De repente, se tem uma queda, um movimento muito brusco, ele não fica solto, tá? Então, ele fica ali amortecendo, fica ajudando a amortecer ali esse movimento. Então, ele também está presente na medula espinhal, tá? Célula ependimável. Bom, Sistema Nervoso Central, SNC, né? Bom, ele é responsável por todos os processos de integração, análise, resposta a estímulos, que vai através do encéfalo, que é o cérebro, e da medula espinhal. E depois vai se dividindo ali, essa do nosso corpo. Ele é dividido por substância cinza e também substância branca, tá? Então, como ele é construído? Cérebro, cerebelo e medula espinhal. Deixa eu ver. Medula espinal. Consegue ler daí? Então, esses são os três principais grupos de organização: cérebro, cerebelo, medula espinal. Aí depois, através daí, que tem aquelas subdivisões que nós falamos com vocês aí, né, que através das células glia, que vão auxiliarem também na comunicação. Na própria medula espinal, temos as ramificações nervosas, que vão levar as informações para o nosso corpo. E, e para cada parte da nossa coluna espinhal, da medula espinhal, temos ali um setor que é responsável por cada parte do nosso corpo. Que se tiver algum tipo de lesão, podemos ter algum tipo de problema, tá? Por exemplo, em necrópsia, faça-se uma análise no caso de uma queda, uma morte por queda, enfim, independente da altura, tem que ser feita uma análise para saber se alguma parte da coluna espinhal foi lesionada. E se foi, aquela parte foi lesionada, qual seria a parte do corpo que funcionaria de maneira equivocada, errada, no caso, ou que não funcionaria mais? A ter-se uma análise. No caso também aí de uma desinteligência, que falando sobre agressões também, se no caso de a pessoa ela ficou não somente em morte, tá? Ficou com algum tipo de lesão e tem que fazer exame de corpo de delito e dá para se analisar, por exemplo, né, casos que acontecem muito, numa briga, tá, entre duas partes, uma pessoa vai ao solo, ela caiu. Se ela caiu, significa que ela já está em defesa. Não tem razão para que a outra pessoa, no caso, continue a agredindo. Até então é um desentendimento das duas partes. Estão brigando. Ok, caiu. Depois que caiu, a outra pessoa não tem que agredir mais. Se ela fizer isso, já é lesão corporal agravada. Tá? Aí muda a situação. E dependendo dos tipos de lesões, podemos supor aí que possa vir a ser aí também uma tentativa de homicídio. Tá? Por isso que é importante sabermos aí, exame de corpo de delito, também tem os exames pós, que são feitos aí uma análise mais aprofundada, para saber se a pessoa com algum tipo de lesão, aí o lado do outro lá acaba tendo algum tipo de problema maior. Tá?